Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, o canal onde nos apropriamos da geografia para compreender o mundo. Hoje com um tema que acredito ser muito importante, não é? A economia política da urbanização, né? No vídeo de hoje vamos partir da visão de Paul Singer sobre a formação do urbano, ou seja, sobre a visão de um economista, para pensar os processos de transformação do urbano em paralelo com outros processos, né? Para isso, vamos nos basear principalmente no seu livro, A Economia Política da Urbanização, né? Paul Singer, né? Ou seja, nesse livro, Paul Singer, que é economista, um economista brasileiro muito importante, né? Que vai trabalhar, inclusive, na Prefeitura de São Paulo, na gestão erundina, né? Paul Singer propõe uma espécie de recuperação histórica dos processos de formação do urbano, dos modos pelos quais o urbano, a cidade, toma diferentes formas ao longo dos processos históricos. Vamos partir dessa discussão para tentar entender também um conjunto de outros processos, tentar entender alguns outros processos associados, de modo que não vamos só nos restringir ao Paul Singer para pensar essas questões, certo? Mas vamos lá, esse será um eixo norteador muito importante. Bom, então para que a gente compreenda o processo de formação da cidade, né? E aqui já seria importante fazer uma diferenciação, né, da cidade como lugar ou localização, enquanto urbano como forma espacial, né? Mas por enquanto, deixando essa diferenciação um pouco pairando sobre nossas discussões, para entendermos esse processo, né, de urbanização ou de formação das cidades, nós precisamos retornar a um período histórico anterior ao da cidade. Devemos entender o período histórico que a antecede no tempo, ou seja, o período da Revolução Neolítica. E o que foi a Revolução Neolítica? A Revolução Neolítica se trata de um processo pelo qual o homem, a partir de um desenvolvimento técnico, ou seja, o domínio do cultivo, né, da agricultura, passa de uma sociedade nômade para uma sociedade sedentária. Ou seja, o primeiro ponto é compreender que a cidade ela é resultado de um processo de sedentarização que só foi proporcionado por conta de um desenvolvimento técnico. Mesmo assim, nós devemos retomar e tentar entender como um conjunto de desenvolvimentos técnicos se associam a outros processos e como esse conjunto de processos, de alguma forma, condicionam o surgimento desse espaço que nós chamamos de cidade, né? Bom, então acredito que o primeiro ponto seria exatamente esse, né? Os desenvolvimentos técnicos relacionados à agricultura é um ponto fundamental para a gente começar a pensar esse processo de formação do urbano, né? Então, aqui seria interessante retomar um autor como Harari, né, que escreveu o Homo Sapiens, que passa uma boa parte do livro, né, explicando o processo de sedentarização do homem, né? É um livro que começa comentando a partir da vida nômade, que tem um conteúdo muito rico, inclusive nesse sentido, né, comentando a forma de vida nômade, os diferentes grupos de hominídeos que coabitavam diferentes regiões, o processo de expansão desses grupos, né? E que em determinado momento se sedentarizam, né? Deixam de adotar esse estilo de vida nômade para se sedentarizar. Esse processo de sedentarização, como é descrito por Harari, pode muito bem ter ocorrido de alguma forma pelo acaso, né? De alguma forma, grupos nômades que carregavam sementes, né? Que carregavam os seus alimentos, de alguma forma começaram a perceber a produção, né, o cultivo, não vamos dizer cultivo, né, mas começaram a perceber o brotar de algumas espécies vegetais ao longo dos caminhos que sempre percorriam. Então, Harari defende que, de alguma forma, esse processo, né, de domínio da agricultura se deu inicialmente pelo acaso, pelo fato de que, ao carregar alimentos, sementes acabavam caindo pelo chão, né, e eram, ao longo do tempo, observadas nesse processo de brotar, né, de brotar nesses caminhos. Então, com o tempo foi se percebendo que ao colocar essas sementes em determinados lugares, né, ao longo do solo, você teria uma espécie de cultivo. E por acaso nós teríamos descoberto assim a agricultura. É claro que isso é um primeiro processo que seria acompanhado de muitos outros, né?
muitos outros processos que se traduzem em desenvolvimentos técnicos, o desenvolvimento das ferramentas, o desenvolvimento do maquinário agrícola, né, que nesse momento inicial vai se dando em diferentes movimentos, em diferentes tempos, né? Isso aqui é um princípio muito importante para a gente retomar até mesmo um autor como Milton Santos, para quem as técnicas vai explicar muito do próprio desenvolvimento histórico, né? Da própria formação espacial. É o desenvolvimento técnico relacionado à agricultura que permite uma nova forma espacial, que é a forma do urbano, né? Muito bem, então, aqui seria interessante nós pensarmos de alguma forma os modos como esse processo, que é o desenvolvimento da técnica da agricultura, vai acarretar uma série de outras transformações. Vamos então, de alguma forma, retomar aqui um autor muito importante, né, que é o Myrdal, que é um economista muito importante, né, e que é trabalhado na obra do Celso Furtado, né, neste livro aqui, que é a Dialética do Desenvolvimento, Celso Furtado, né? Então, nessa obra, Celso Furtado vai se apropriar do pensamento de Myrdal para dizer o seguinte: vejam só. Daí inferiu Myrdal o seu processo cumulativo, segundo o qual qualquer mudança em um fator pertinente, operada em um sistema, põe este em movimento em determinada direção, com uma velocidade dependente do impulso inicial. Afirma ele que esta concepção de um grande número de fatores interdependentes, mutuamente cumulativos nos seus efeitos, permite superar a ideia de um fator predominantemente a ideia de um fator predominante, um fator básico. Muito bem, o que então o Celso Furtado, se apropriando do Myrdal, está querendo dizer a respeito desse princípio cumulativo? Ele quer colocar que, numa abordagem de uma teoria de sistemas, a gente poderia pensar como a alteração num dos fatores se traduz num movimento numa certa direção que puxa os demais fatores, né? Isso diz relação, né, ao desenvolvimento de uma economia a partir de certos modelos que passou a considerar modelos dinâmicos, né? Modelos dinâmicos que pressupõem uma imensa variável, né, uma imensa quantidade de variáveis, não todas entendidas, ou seja, são uma quantidade grande de variáveis num único sistema que não são completamente conhecidas, mas que permitem, de alguma forma, uma modelagem de um entendimento de uma sociedade a partir de uma dinâmica da relação entre os elementos. Isso diz respeito ao pensamento sistêmico, ou seja, eu tenho um sistema, no interior desse sistema eu tenho elementos em relação uns aos outros. Esses elementos em relação uns aos outros, na medida em que se transformam, puxam, né? Puxam esses outros elementos numa certa direção, como um efeito dominó, não é? Se eu derrubo uma peça, as outras peças vão se mover logicamente. No entanto, quando a gente pensa um sistema, a gente tem que pensar que os elementos desse sistema são, de alguma forma, ou se agregam ou são contraditórios, ou seja, é um jogo de forças que leva a movimentação desse sistema em diferentes direções. Então, uma variável que segue uma determinada direção pode puxar outras variáveis, mas pode também se ver presa a outra variável que está se movendo em outra direção. Vamos tentar exemplificar isso para tornar a nossa discussão menos abstrata, com base nessa discussão sobre o desenvolvimento das técnicas. É entender que um elemento comum, um elemento desse sistema social, que é o desenvolvimento técnico, na sua efetivação social, no modo como ele é utilizado pela sociedade, ele tende a puxar uma série de outras transformações. E a partir deste elemento, no interior deste sistema, que processos cumulativos vão se produzindo numa determinada direção. Tão mais forte os processos vão se produzir na medida que tão mais forte for o movimento produzido por esse elemento. Eu posso ter um movimento contrário, um movimento que leve a sociedade de volta a um período de nomadismo, contrário a essa sedentarização. É nesse jogo de forças entre os diferentes elementos que todos os elementos vão se transformar numa dada direção, com maior potência ou menor potência, né? Myrdal, quando pensou nesse desenvolvimento, estava pensando em relação aos movimentos negros nos Estados Unidos. O Myrdal fez uma série de levantamentos para entender a comunidade negra e chegou na conclusão de que o fato de que a comunidade negra sofria racismo explicava uma série de outras questões, né? O fato de que eles tinham uma expectativa de vida menor, o fato de que essa comunidade tinha uma tendência ao alcoolismo, né? O fato de que conflitos se gestavam mais fácil no interior dessa sociedade, ou seja, o trabalho do Myrdal contribuiu muito para explicar como
um determinado elemento de um processo tem a capacidade de transformar os demais elementos de um processo e direcionar um determinado sistema numa determinada direção. Isso é muito importante, porque a gente começou a entender, né? Foi uma boa contribuição para compreender que, na verdade, os problemas relacionados à sociedade afro-americana estão relacionados ao problema do racismo. Né? Esse é o grande problema. É o racismo que está causando esses demais movimentos em diferentes direções de precarização dessa sociedade. Mas isso daqui é um elemento muito importante para a gente pensar como um desenvolvimento técnico tem a capacidade de agrupar diferentes elementos numa determinada direção. Então, vamos trazer alguns dos desdobramentos desse desenvolvimento das técnicas. Seria, por exemplo, o caso do aumento da produtividade. Se eu tenho agora uma agricultura com uma técnica direcionada, né, numa certa direção, uma técnica de aumento de produtividade, né, eu tenho um maior excedente alimentar. Né? Ou seja, a técnica da agricultura permite um aumento da produtividade, de modo que, diferente de antes, onde eu tinha à minha disposição o que a natureza me oferecia, agora eu tenho à minha disposição na medida em que eu aplico esta técnica. Eu posso controlar o movimento da natureza de modo parcelado, né? Mas de modo a produzir o meu excedente alimentar. Eu não dependo mais da aleatoriedade da disposição de alimentos. Eu posso simplesmente induzir esse processo de produção de alimentos. Então, gera naturalmente, com o desenvolvimento técnico, um aumento da produtividade. Com o aumento da produtividade, também ocorre o aumento da natalidade. A gente tem mais pessoas. Naturalmente, se você tem maior possibilidade de alimentar as pessoas tendem a ter mais filhos, principalmente nesse momento, onde os filhos representam a força de trabalho importante, né? Na ajuda dos afazeres domésticos, do cultivo da terra, etc. Né? Então, vamos lá, ó, desenvolvimento técnico, aumento da produtividade, aumento da natalidade. Né? Com esse aumento da natalidade, então a gente tem uma explosão populacional, né? Um aumento da população. Nós podemos pensar nesse contexto também um outro desdobramento possível, né? A divisão da terra. A divisão da terra por quê, né? Porque dada uma determinada produtividade, agora existe a possibilidade de acumulação. Como eu produzo, eu posso acumular. Se eu posso acumular, eu preciso, de alguma forma, manter os excedentes da minha produção. Para que isso seja possível, eu preciso determinar um espaço de terra para que, se apropriando desse espaço de terra, eu possa garantir, não, esse é meu espaço de cultivo e é a partir daqui que eu vou acumular. Então, estaria na base desse desenvolvimento agrícola uma espécie de desenvolvimento de uma propriedade privada? É uma questão para a gente pensar, né? Outra questão importante, o desenvolvimento da família como núcleo básico da sociedade, né? A transição de uma sociedade matriarcal para uma sociedade patriarcal. Isso é uma discussão que vai estar neste livro aqui, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, onde Engels, né, através de uma produção voltada a um trabalho mais antropológico, se apropria das ideias de um antropólogo chamado Morgan para fazer uma espécie de discussão sobre a produção da família em relação à propriedade privada. Né? Ou seja, a família seria, de alguma forma, resultado do processo de acumulação de capital. E se daria numa transição de uma sociedade matriarcal, sociedade caracterizada por uma não existência da propriedade privada, em direção a uma sociedade patriarcal. O patriarcado, de alguma forma, Engels vai relacionar, então, em relação à produção da propriedade privada. Né? Ou seja, é na medida em que o homem, né, se apropria da mulher e toma os filhos como produto, né, que ele tende a transformar uma sociedade matriarcal em patriarcal. É só a gente pensar, né, pessoal, numa sociedade nômade, onde não existia excedente produtivo, onde não existia divisão de classes, né, onde não existia propriedade privada, as relações entre os membros desses grupos eram relações poligâmicas, né? Ou seja, o matrimônio moderno, né, como a gente conhece, né, o casamento moderno, na verdade, ele é bem recente, né? Ele é mais recente ainda do que essa transição que a gente conhece para as sociedades sedentárias. Mas fato é que, não tendo a necessidade de se apropriar dos frutos da produção, mulher mantinha relações sexuais com diferentes homens, né? De modo que sempre se sabiam quem eram as mães, mas nunca se sabiam exatamente quem eram os pais, né?
de alguma forma, todos os filhos daqueles grupos eram tidos como filhos de todos os pais, eram cuidados da mesma forma por todos os pais, por todos os membros masculinos daquele grupo, né? Com o desenvolvimento da propriedade privada, a necessidade de se apropriar de um pedaço de terra, e não só de um pedaço de terra, mas da produção advinda daquele pedaço de terra, faz com que os filhos sejam tomados como bens, né? E para que sejam tomados como bens, o homem produz a dominação sobre a mulher através dessa necessidade de garantir a noção de quem são os seus filhos e para garantir que a mulher funcione como uma espécie de reprodutora, né, da sua prole. Ou seja, o homem se apropria da mulher. Aqui a gente tem o desenvolvimento de uma sociedade, vamos dizer, uma transição para uma situação de monogamia, onde esses casais se formam no sentido de filhos que vão ajudar os pais a trabalharem no campo, filhos que vão herdar as riquezas acumuladas dos pais, né? Essa é uma questão muito importante, né? Porque sabendo, né, da finitude da vida, há uma necessidade de, após a acumulação, deixar os frutos da acumulação para a prole. Então, é nesse contexto de apropriação, né, nesse contexto de apropriação da terra, de apropriação da produção, que se produz um patriarcado através da figura de um conjunto de homens que entendem que a sua prole e a mulher servem como meios de acumulação da produção, certo? Ou seja, vamos vendo aí como é importante a gente entender esse movimento de processos cumulativos que levam a uma determinada direção, né? É o fato de que a gente desenvolveu uma técnica da agricultura que pode nos levar até mesmo a pensar o desenvolvimento psicossocial de uma sociedade, né? Daí a importância de a gente pensar que a geografia, ela não está restrita simplesmente no entendimento das formas e processos espaciais, mas ela pode ser um caminho, inclusive, para a gente entender a formação psicológica das sociedades, né? O modo como, a partir de uma técnica que gera uma diferente produção espacial, a gente tem também, a partir de um processo psicológico, o desenvolvimento de outras formas sociais, né? A gente não pode desconsiderar o desenvolvimento psicológico dessa discussão. Muito bem. Família como núcleo básico, né, o surgimento dessa família, né, uma família mais parecida com o que a gente tem nas sociedades mais modernas, com todas as suas diferenças regionais, culturais, históricas, né, que muitas vezes foram totalmente diferentes do que como a gente tem nas sociedades ocidentais, é bom deixar isso claro, mas que representa um processo de transição, né, onde você deixa a sociedade no modo de vivência poligâmico para entrar numa espécie de sociedade de modo de vivência monogâmico, onde a produção precisa ser de alguma forma acumulada. Bom, e aí a gente tem, finalmente, né, o surgimento do espaço urbano, né? Como que o espaço urbano está relacionado à técnica da agricultura, né? Está relacionado porque, dado o aumento de produtividade, a possibilidade de armazenamento, a possibilidade de excedente alimentar, permite que diferentes grupos de uma determinada sociedade se dediquem a outros tipos de atividade. Atividades, então, que não estão relacionadas ao cultivo da terra, atividades religiosas, administrativas, né? Se a gente entender como a maioria dos pesquisadores entendem que a primeira cidade desenvolvida na história da humanidade foi a cidade de Ur, né? Há uma discussão entre a cidade de Ur e a cidade de Uruk, né? Que são cidades ali na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, se nós entendermos que esse desenvolvimento inicial se deu na Mesopotâmia, nós vamos observar ali um conjunto de cidades que tem uma função religiosa, né? Cidades que, na verdade, se desenvolvem a partir de uma classe de dirigentes relacionados a uma espécie de instituição religiosa, né? São grupos religiosos que, inicialmente, desenvolvem esse outro tipo de atividade, não voltado ao cultivo da terra, e se permitem habitar um espaço urbano a partir do excedente que vem dos campos. Ou seja, eu não preciso cultivar a terra porque alguém cultivando essa terra, produz um excedente que me serve como alimento. É claro que o próprio Paul Singer, nesse livro, Economia Política da Urbanização, ele vai defender o fato de que diferentes estamentos já poderiam existir e já começavam a se criar antes da sociedade urbanizada, antes da sociedade constituída a partir da cidade, né? Que são diferentes espécies de estamentos, né? Estamentos no sentido de uma dificuldade de maior mobilidade entre as classes, né? Estamentos que é onde a gente poderia observar uma especialização da função religiosa, uma especialização da função militar e por aí vai, né? Ou seja, já existia um princípio nas sociedades
voltadas a essa espécie de agricultura, né? Porque também é muito importante perceber o fato de que não é ao mesmo tempo que as duas coisas se consolidam, né? Não é a partir do momento que nós temos a agricultura que as cidades surgem, é um processo cumulativo e longo, né? A Revolução Agrícola acontece por volta ali 12.000, 10.000 antes de Cristo, né? E as cidades vão, ao longo de um grande período, começando a se desenvolver, né? Ou seja, é primeiro preciso que nessas sociedades agrícolas, né, não mais nômades, sedentárias, mas que ainda não constituíram o espaço da cidade, é preciso entender que no interior dessas sociedades, de alguma forma, classes já começam a se diferenciar, né? E a possibilidade dessa diferenciação que gera o fato do surgimento do espaço urbano, certo? Bom, então é o fato de que, de alguma forma, classes se especializam em outras atividades que não estão relacionadas ao uso da terra e que essas atividades são permitidas a partir da exploração daqueles que produzem na terra. Muito bem. Então, no espaço urbano, o que a gente pode observar, né? Uma divisão da sociedade em classes, ou seja, seguindo essa tendência anterior, há um processo onde essa diferenciação vai ficando cada vez mais clara, né? O espaço urbano, o espaço da cidade, ele é caracterizado por grupos de diferentes classes de estamentos religiosos, né? De grupos voltados a uma administração, né? A um governo que começa a se produzir, a uma militarização, né? Uma espécie de grupos armamentistas, né, grupos que cumprem a função da defesa daquele território, enquanto o campo, apesar de não desconsiderarmos elites ali fundiárias, a gente continua observando uma dominação do campo em relação à cidade, né? A cidade domina o campo, né? A institucionalização da religião, então, como foi mencionado, né? Ou seja, cidades que nesse início cumprem uma função religiosa muito importante. É até interessante notar, né? Como no próprio Paleolítico, né, no momento em que o homem ainda não havia se sedentarizado, muitos pontos, né, muitas escavações arqueológicas já conseguiram observar pontos de parada. Né? Quer dizer, não eram cidades, mas eram pontos de encontro, pontos de parada, pontos onde diferentes grupos paravam e tinham um fundamento extremamente religioso. Né? Ou seja, construções, né, voltadas a um fundamento religioso que serviu como um ponto de parada, um ponto de encontro, mas que não era um ponto de habitar. Né? Ou seja, isso já nos dá uma espécie de dimensão de como a cidade ela começa a surgir no seu início, também relacionada a essa questão religiosa. Né? Muito bem. Dominação política da cidade sobre o campo. E é nesse ponto, né, que a gente tem a constituição do que a gente chama de cidade política. Né? Como Paul Singer vai definir o início do surgimento dessa cidade. Né? Trata-se de uma cidade política. Né? Nesse esquema que vocês estão vendo aqui, nós conseguimos perceber como é essa formação dessa cidade política. Né? Ou seja, né, na cidade política, os fluxos se direcionam para a cidade, do campo para a cidade. Fluxos do quê? Desse excedente alimentar. Como a cidade impõe sua dominação? A partir de uma dominação violenta sobre o campo, a partir do recolhimento de impostos, a partir da institucionalização de um governo, a partir da delimitação de um território, a cidade começa a se apropriar das produções do campo, né? Então, muito bem, nesse primeiro momento, nesse esquema que nós vemos aqui, a cidade ela é caracterizada, então, por essa espécie de imposição de poder sobre o campo, né? Em contrapartida, o que a cidade devolve, né? Para o campo, né? Nós poderíamos dizer que há uma espécie de dominação pura e simples, né? E que de alguma forma existe ali um poder militar que cumpre essa função. Então, nesse sentido, vamos pensar os fluxos somente do campo para a cidade. Muito bem. Então, é uma dominação política, né? Vamos ver aqui, né? Como o Paul Singer vai no livro pensar esse momento. Então, vamos lá, na página 20 do livro, A Economia Política da Urbanização, o Paul Singer vai pensar, página 15, perdão. A cidade, antes de mais nada, concentra a gente num ponto do espaço. Parte desta gente é constituída por soldados que representam ponderável potência militar face à população rural esparsamente distribuída pelo território. Muito bem, ou seja, uma população rural distribuída ao longo daquele território, mas que recebe uma espécie de potência, né, desses grupos militares, né, uma espécie de dominação, né?
Além de poder reunir maior ou menor número de combatentes, a cidade aumenta sua eficiência profissionalizando-os, ou seja, a cidade, por excelência, o ponto onde você pode especializar um grupo de combatentes para exercer seu domínio sobre o campo, né? Justamente porque ela tem essa função agregadora, administrativa, institucionalizada, não em torno do cultivo da terra, mas de uma série de outras necessidades, uma série de outros elementos, né? Neste modo, a cidade proporciona à classe dominante a possibilidade de ampliar territorialmente seu domínio, até encontrar pela frente um poder armado equivalente, isto é, a esfera de dominação de outra cidade. A cidade ela mantém seu domínio no espaço rural até o momento que se choca com o território de uma outra cidade. Assim, a cidade é um modo de organização espacial que permite à classe dominante maximizar a transformação do excedente alimentar, não diretamente consumido por ele, em poder militar e este em dominação política. Muito bem, a cidade, então, é um modo de organização espacial que permite à classe dominante maximizar, né, aumentar essa produtividade, né, maximizar a transformação do excedente alimentar não diretamente consumido por ele, em poder militar e este em dominação política. Ou seja, é a partir do excedente alimentar que eu tenho a possibilidade de um poder político e de um poder militar que se exerce contra o espaço do campo, né? E aí, continuando, convém neste ponto levantar a questão: de onde provém os artífices e soldados, graças a cuja atividade a economia urbana se expande? É preciso considerar que, nos modos de produção anteriores ao capitalismo, as relações de produção se constituíam de tal maneira que, os produtores se apropriam das condições de produção a começar do solo, de modo direto, no sentido de assegurar-se o seu uso. E dois, este uso tem sempre por finalidade primordial a produção de valores de uso. A gente está vendo aqui ainda uma sociedade onde você tem valores de uso, né? A gente vai ver essa transformação para valor de troca mais à frente, né? É para preservar as condições de apropriação, defendendo-as de ameaças externas e subordinando-as internamente a determinadas regras que asseguram sua continuidade, que o camponês se submete à vassalagem, dispondo-se a produzir mais valores de uso que os necessários à sua sobrevivência e dispondo-se, outro assim, a oferecer o seu braço ou de seu filho para as tarefas da guerra e da manutenção da ordem. Ou seja, a cidade política ela exerceria sua dominação a partir de uma relação de vassalagem onde a cidade oferece uma espécie de proteção enquanto o campo oferece esse aumento progressivo de valores de uso na forma de excedentes alimentares para a cidade. Não deixa de ser ainda uma dominação política da cidade sobre o campo, né? E o que se pode observar é que a cidade, de alguma forma, oferece uma espécie de proteção, né? Mas que não há um fluxo, como nós vamos observar mais à frente, que é um fluxo de mercadorias para o campo, né? É uma relação onde os fluxos, como observado nos esquemas, né, dizem respeito a um direcionamento da produção do campo para a cidade. Muito bem. Então, o desenvolvimento, né, da cidade, do urbano, das institucionalidades, né, das administrações, o crescimento urbano, o expansionismo das cidades que vão se conformar a partir de diferentes impérios, não é mesmo, né, de diferentes porções, né, territoriais. A gente tem então o desenvolvimento do que o Paul Singer chama de a cidade comercial, né? Ou seja, neste caso, a cidade comercial não exerce sua dominação apenas a partir da política, mas justamente a partir do comércio. Há um fluxo de relações agora, como observados neste esquema, onde a cidade recebe os alimentos do campo, mas também envia para o campo um outro conjunto de mercadorias. Um outro conjunto de mercadorias de que tipo? Mercadorias resultados do artesanato, resultado das feiras que são desenvolvidas nesse espaço da cidade, né? Ou seja, é um momento em que a cidade se torna um ponto de encontro, mas não só um ponto de encontro, também um ponto de produção, né? Ou seja, o comércio ele consegue se desenvolver muito melhor no espaço da cidade, justamente porque é um espaço comum de encontro, né? Ou seja, o campo, dada a sua forma esparsa, né, esse distanciamento entre as pessoas que vivem no campo, esse menor adensamento, você não permite a produção de grandes feiras, né? Já a cidade, onde você tem outras atividades, né, e onde você tem um adensamento muito maior, ela se torna ponto de encontro e, portanto, ponto de venda, onde você consegue recolher uma demanda muito maior para os produtos que são ali vendidos. Então, nesse caso, nesse novo esquema, nós podemos observar uma cidade que
recebe os excedentes alimentares do campo, mas que envia, em contrapartida, uma produção artesanal nesse início, né, de desenvolvimento comercial para o campo. Instrumentos, ferramentas de trabalho, vestimentas e por aí vai, né? Ou seja, né? Então agora a gente observa um fluxo, né? De campo para a cidade, de cidade para o campo, né? Ali é o desenvolvimento, então, dessas especializações urbanas, né? Ou seja, como foi dito, né? O desenvolvimento do artesanato é muito importante para a gente pensar esse momento. E também é muito importante pensar, né, que uma cidade não é contraposta, né, a outra cidade. A cidade comercial, na verdade, ela é uma soma, né, do comércio à cidade política. A cidade política continua existindo, essa dominação continua existindo a partir de uma institucionalidade, a partir de uma espécie de vassalagem do campo em relação à cidade, a partir desses grupos armados que exercem uma dominância política sobre o campo. Mas agora essa dominação se torna ainda mais intensa, no sentido de que o campo depende do que é produzido na cidade, o que também se constitui numa forma de dominação. Muito bem. Vamos então agora para a cidade industrial. Bom, aqui é um ponto, uma quebra, né? Que nós temos que pensar, né, nas relações anteriores. E para a gente pensar a cidade industrial, né, a gente precisa naturalmente pensar a revolução industrial, né? Para isso, nós podemos retomar aqui um livro de Arthur Barney, né? Um livro chamado A História Econômica da Europa, né? Nesse livro, História Econômica da Europa, o autor inicia as discussões dizendo: a Revolução Industrial é um termo geral utilizado para descrever a série de modificações econômicas que transformaram a sociedade europeia nos séculos XVIII e XIX. Algumas vezes se faz restrição à palavra sob fundamento de que as revoluções são desconhecidas em história econômica. Não, esse daqui é um ponto muito importante, porque quando a gente pensa a Revolução Industrial, né, que seria mais ou menos esse momento que muitos autores localizam no final do século XVIII, né, podemos pensar ali em 1776, né, onde a gente tem o desenvolvimento da máquina a vapor, né, e um processo de outras mudanças estruturais daquela sociedade que já indicam uma transformação numa dada direção. Por exemplo, o ano de 1776, a gente pode pensar em relação à produção da máquina a vapor, o processo de independência dos Estados Unidos e a publicação do livro A Riqueza das Nações, ou seja, o Adam Smith já pensando nessas transformações da sociedade que estão indo em direção a um desenvolvimento industrial. Os Estados Unidos já assumindo, né, uma quebra do pacto colonial. Né? Agora, sociedades que vão se mobilizar numa outra dinâmica de produção e exportação de capital. Né? Estados Unidos, então, assumindo esse projeto, que também é um projeto que está relacionado, de alguma certa forma, a uma industrialização, pelo menos da parte norte do país. Né? Ou seja, é um ano muito interessante para se pensar um conjunto de transformações. E essa revolução industrial do final do século XIX vai ser colocada em questão. Será que se tratou mesmo de uma revolução, né? Então vamos continuar lá. Uma súbita alteração catastrófica alega-se incompatível com um lento processo gradual de evolução econômica. E a crítica não deixa de ter a sua razão de ser. A Revolução Industrial não foi súbita nem catastrófica, no sentido comum dessas palavras. Foi um movimento que se difundiu por um período de 150 anos, e suas origens podem ser claramente discernidas em forças ativamente em ação desde o fim da Idade Média. Ou seja, esse termo revolução industrial, será que faz sentido, né? Ou seja, porque revolução pressupõe uma alteração brusca, uma quebra brusca, né? Abrupta da realidade, né? Ou seja, é um rápido movimento de transformações, né? E, na verdade, quando a gente pensa em Revolução Industrial, é um processo que levou muitos séculos, né, até se consolidar como tal, né? Então, o autor continua lá. Mas o termo, de certo modo, não deixa de ser adequado. As modificações por ele descritas foram tão amplas e profundas, tão trágicas na sua estranha mescla do bem e do mal, tão dramáticas na sua combinação de progresso material e sofrimento social, que poderão muito bem ser classificadas como revolucionárias. Muito bem, ou seja, a nível social há uma revolução, que é dada nesse momento em que a indústria se torna o centro dinâmico da produção do capital, né? Entender o capital como uma relação, né? Uma relação social expressa em coisas, como diria o Marx. Esse momento de revolução industrial é um momento de transformações sociais profundas, que, claro, vieram ao longo de um grande período histórico, mas que têm um caráter revolucionário, né? Esse caráter revolucionário vai ser muito bem explicado nesse livro, né?
a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né? Onde o Engels vai pensar, né, vai fazer uma série de levantamentos para pensar a transformação da sociedade inglesa e o modo como a Revolução Industrial realmente, de maneira drástica, transformou aquela sociedade. Ou seja, há um fluxo gigantesco de pessoas do campo para a cidade, na consolidação de exércitos de reserva, os cercamentos, ou seja, é um processo que num curto período de tempo levou a grandes transformações sociais. Então, a gente vai pensar a cidade industrial nesse processo de revolução industrial. Nesse processo, podemos dizer, como o próprio Paul Singer vai dizer no livro, também de revolução urbana, de transformação dessa cidade, uma transformação brusca da cidade, uma transformação que é feita de maneira revolucionária, a qual nós podemos, inclusive, nesse próprio livro do Engels, ter alguma ideia dessa modificação no sentido de uma pauperização. Vamos pensar, então, aqui uma citação do Engels para pensar essa transformação, né? Então, olha lá. Os mercados são as próprias ruas, cestos de legumes e frutas, todos naturalmente de péssima qualidade e dificilmente comestíveis. Complicam o trânsito dos pedestres e enchem o ar de mau cheiro, o mesmo que emana dos açougues. As casas são habitadas dos porões aos desvãos, sujas por dentro e por fora, e têm um aspecto tal que ninguém desejaria morar nelas. Mas isso não é nada se comparado às moradias dos becos e vielas transversais, aonde se chega através de passagens cobertas e onde a sujeira e o barulho superam a imaginação. Aqui é difícil encontrar um vidro intacto. As paredes estão em ruínas. Os batentes das portas e os caixilhos das janelas estão quebrados ou descolados. As portas, quando as há, são velhas pranchas pregadas umas às outras, mas nesse bairro de ladrões as portas são inúteis. Nada há para roubar. Por todas as partes há montes de detritos e cinzas, e as águas servidas diante das portas formam charcos nauseabundos. Aqui vivem os mais pobres entre os pobres, os trabalhadores mais mal pagos, todos misturados com ladrões, escroques e vítimas da prostituição. A maior parte deles são irlandeses ou seus descendentes, e aqueles que ainda não submergiram completamente no turbilhão da degradação moral que os rodeia a cada dia mais se aproximam dela, perdendo a força para resistir aos influxos aviltantes da miséria, da sujeira e do ambiente malsão. Então Engels fazendo aí uma descrição de um bairro pobre ali na sociedade inglesa no século XIX, mas que surge como um fantasma, né? Surge como um fantasma. Parece que nós estamos descrevendo a situação da cidade de São Paulo. Isso é do século XIX. Ou seja, grupos estrangeiros, vamos dizer, de outras regiões, né? Que vêm para uma cidade, né? Que está num crescimento econômico punjante, né, e que são obrigados a habitar nas piores condições possíveis, são obrigados a constituir os subúrbios, são obrigados a ocupar as favelas, né? Esse termo favela que é específico da nossa formação social, mas que surge nesse trabalho do Engels a partir de uma figura parecida, que é a figura dos bairros precarizados, dos subúrbios, da periferia dessas cidades, né? Que tem um crescimento econômico gigantesco, mas que produzem esse bolsão gigantesco de miséria. Isso é resultado de uma revolução urbana, né? Uma revolução que se deu no sentido de transformar o espaço urbano num valor de troca. O espaço urbano não é mais valor de uso, não é apropriado pelas suas qualidades, mas pela possibilidade de se gerar maiores valores, né? É um espaço que não surge mais como um espaço artístico, como um espaço de expressão, né? Como quando a gente observa o espaço urbano hoje, é isso que se destaca, né? A homogeneização capitalista é a ausência da cidade como obra de arte, é a ausência da cidade como expressão artística, né? A homogeneização baseada em certos elementos técnicos, prédios espelhados, né? Ruas de determinada largura, o automóvel, né? A expressão artística é abandonada para ser transformada num valor de troca. A arte ela tem que ter valor de uso, não valor de troca. Então, é uma cidade homogeneizada, né? Essa cidade industrial é uma cidade que sai desse valor de uso, se transforma em valor de troca e que perde uma espécie de, vamos dizer, de característica própria, né? Da sua própria autenticidade, tende a esse processo capitalista de homogeneização, apesar de que nós percebemos claramente aspectos de uma personalidade da cidade,
né? Quando nós observamos diferentes cidades brasileiras ou no mundo. Existe um aspecto, uma certa peculiaridade, que na verdade é uma herança de processos passados que estão em choque. Essa autenticidade, essa personalidade de cada cidade entra em choque com os processos, nos processos contemporâneos de desenvolvimento capitalista, de homogeneização desse espaço, né? Ou seja, é uma transformação do valor de uso para o valor de troca. E isso daí um geógrafo como Elisée Reclus já estudava no século XIX, né? O modo de como as cidades possuem uma personalidade, né? E essa personalidade que é substituída por esse processo de homogeneização capitalista. Uma cidade que é caracterizada também por uma espécie de hostilidade, né? É a arquitetura hostil, né? Quer dizer, é o espaço urbano que não é feito para ser utilizado, mas para ser consumido. Se eu não tenho capacidade de consumir, eu não posso habitar a cidade. A cidade é, por excelência, um espaço do consumo. Eu preciso consumir para viver, eu preciso consumir para habitar, eu preciso consumir para me alimentar. Não existem esferas fora do processo de consumo. Com raridade elas se apresentam, né? Talvez se apresentem com o fato de que a gente possa recolher uma vez ou outra uma fruta numa árvore na rua, né? Mas fora isso, a gente tem uma cidade completamente hostil. E é tão hostil que se materializa de forma hostil. Daí essa arquitetura hostil, né? Quer dizer, o habitar a cidade significa, então, consumi-la e, portanto, se eu não tenho dinheiro para habitar, eu não posso nem mesmo habitar certos espaços públicos da cidade. É o fato de que eu coloco aquelas estruturas de concreto debaixo da ponte, né, para que ninguém se abrigue ali da chuva, para que ninguém tenha um mínimo de um teto. É o fato de que eu fecho bancos em praças públicas para impedir que as pessoas durmam nesse banco, né? E uma série de outras questões, né? Ou seja, se eu não participo do circuito de consumo, eu não tenho direito a habitar a cidade, né? Viver na cidade é consumir a cidade de alguma forma, né? Então, esse processo que a gente observa hoje, mas que já é antigo, já foi observado também por Marx, né? Quando a gente pensa essa transformação da cidade, a gente tem um livro, né, que foi um livro relativamente novo, né, lançado pela Boitempo, né, Os Despossuídos, né, de Marx, né? É um texto de juventude, o jovem Marx, né, ainda ali no processo de constituição do seu pensamento crítico, mas que vai colocar em questão o processo de apropriação da madeira, né? Ou seja, é um texto relacionado ao roubo de madeira na sociedade alemã, né? Ou seja, Marx está identificando ali o processo onde, até mesmo nesse processo de transformação que é espacial, ocorre um processo de transformação jurídico, onde o direito consuetudinário, ou seja, o direito que é produzido, constituído a partir da tradição, a partir de uma espécie de convivência, né? Uma espécie de acordo ali que existe naquela sociedade ao longo da história, esse direito consuetudinário vai ser substituído pelo direito do capital, né? Ou seja, a substituição da antiga lei feudal, onde existiam terras comunais, onde as florestas eram comunais, a despeito de que a caça era a propriedade da nobreza, né? A caça era uma atividade especificamente voltada à nobreza, né? Alguns animais, por aí vai, né? Mas a existência de florestas comunais possibilitava, de alguma forma, o aquecimento, né? Porque os servos podiam recolher madeira para se aquecer no feudo, né? Era uma propriedade de uso comunitário. Com o desenvolvimento do capitalismo e o surgimento da propriedade privada, esse direito consuetudinário é substituído por uma norma do Estado que é relacionada ao processo de apropriação do capital. Ou seja, recolher madeira é roubo, né? Tem uma cena maravilhosa, né, que é do início do filme, né, o filme biográfico do Marx, né, onde no início do filme mostram algumas pessoas recolhendo a madeira do chão. E essas pessoas estavam recolhendo a madeira, que na verdade era madeira podre, que já tinha caído dos galhos, né, porque elas não se atreviam nem mesmo a quebrar as árvores, né. E de repente, num determinado momento, chega um esquadrão de cavalaria que acaba matando algumas pessoas, né, expulsando as pessoas daquela terra. O que essa cena simbólica está mostrando ali no início? A transformação do valor de uso no valor de troca. É exatamente isso que aquela cena demonstra. Quer dizer, agora não é mais um direito público, né? A transformação da propriedade pública
em propriedade privada, que também é simbolizado naquele momento, é descrita dessa forma. Não é mais de uso público o recolhimento da madeira. A madeira não é mais um bem público, né? Eu tenho que consumir, eu tenho que comprar a madeira. Aquilo está dentro de uma propriedade privada, né? Que é essas propriedades que se constituem nesses processos de cercamento, que são muito comuns na Inglaterra e que vão também ser muito comuns em outros países europeus, né? E isso naturalmente leva a um êxodo rural, né? Ou seja, as possibilidades de sobrevivência no campo diminuem e eu vou buscar um refúgio na cidade. Quando se chega na cidade, também não é um ambiente pouco hostil, né? É um ambiente onde existe uma disputa pelo trabalho, né? A formação de um exército de reserva. Nesse momento de início do capitalismo, né? De revolução industrial, um momento caracterizado pela precarização do trabalho, né? A ausência de leis trabalhistas, o trabalho infantil, né? Só a gente pegar lá um livro como Os Manuscritos Econômicos Filosóficos do Marx, onde o Marx vai fazer um levantamento da quantidade de crianças, né, que trabalham nas fábricas e que é uma quantidade imensa. Vai demonstrar, inclusive, como em algumas cidades da Europa a força de trabalho é mais feminina do que masculina, porque o trabalho feminino era menor, era menos remunerado, né? Era um trabalho de menor pagamento, né? O que levava muitas vezes os industriais a preferirem a mão de obra feminina. Então, é nesse contexto de revolução industrial, onde você tem a passagem da cidade com o valor de uso para valor de troca, que a gente tem o surgimento de uma cidade industrial que tem como característica todo esse conjunto de questões, né? Ou seja, a questão da pauperização social, né? A questão dos cercamentos, né? Como é evidenciado nesse trabalho do Marx sobre roubo de madeira, né? A transformação, então, mais uma vez, que está relacionada a esse trabalho do Marx, do espaço comunal em espaço privado, né? E essa transformação da cidade como artefato artístico para produto industrial, né? Produzir o espaço urbano, né? A partir de uma produção, uma lógica de produção capitalista, né? A arquitetura hostil, né? A arquitetura hostil que já está relacionada mais ao nosso momento presente, mas que já pode ser observada desde o início da constituição da cidade industrial, né? Ou seja, é uma cidade que de alguma forma precariza, né, o habitar, precariza o cotidiano, a forma de vida, né? Só a gente relembrar lá o fato de que as mães inglesas tinham que drogar os filhos para poder trabalhar, né? Tinham que dar ópio para os filhos para poder trabalhar, porque dada a precarização e a ausência de um recurso como creches, né, como escolas que pudessem cuidar dos seus filhos durante o período de trabalho, o que se recorria muitas vezes era uma espécie de dopar, né, de dopagem dos filhos para poder realizar suas atividades de produção, né? E aí a gente pode observar o esquema dessa cidade desta maneira aqui. Então, aqui nós temos o esquema da cidade industrial, né? Ou seja, essa cidade caracterizada por uma explosão e implosão. E neste ponto recuperamos um autor chamado Henri Lefebvre, né? Explosão e explosão em que sentido, né? No sentido de que a gente tem uma cidade, né, que implode no centro, explode na periferia. Implode no centro porque, dados seus processos de valorização das regiões centrais, ocorre uma verticalização, ocorre uma valorização do solo, né? Ocorre um agrupamento da atividade econômica das grandes empresas, né? E uma explosão no sentido de que, em contrapartida a essa valorização do centro, essa, essa alta polarização da cidade, essa alta atração da cidade, que é resultado desses processos de expropriação do campo, acaba gerando uma periferia, né, de bolsões de pobreza, né? Uma periferia que tem que ser entendida não mais numa questão posicional, ou seja, o periférico não é o que necessariamente está ao redor do centro, né? Para a gente pensar a cidade capitalista moderna, a gente tem que entender que o periférico ele se constitui a partir de uma espécie de situação, né? Para a gente recuperar um conceito de um outro geógrafo, né? Que é o Pierre Georges, né? Uma espécie de situação da região periférica que a caracteriza a partir de certas funções, a partir de certos processos e certas formas como tal, né? Ou seja, há uma espécie de periferização que ocorre, inclusive, nos centros geográficos da cidade, né? Por exemplo, existem favelas que estão próximas das centralidades da cidade de São Paulo, né?
E existem favelas que realmente estão numa região dita mais periférica, né? Num espaço que, na verdade, está num perímetro do urbano. Mas não necessariamente é mais assim. Isso porque as centralidades se movem, né? Que a centralidade entendida com os processos de especulação imobiliária, as centralidades se movem e as periferizações também se movem, né? Existe uma espécie de região fluida, sobreposta, que a gente tem que pensar para entender essa cidade capitalista moderna, né? E que então é bem caracterizada nesse esquema, né? A partir do surgimento do espaço periférico, né? A partir de uma espécie de periurbano, né? É diferente daquelas cidades que a gente via na antiguidade, que tinham seus limites estabelecidos a partir de um muro, a partir de uma muralha, né? Onde no máximo a partir da muralha a gente tinha algumas outras habitações no lado externo, né? Agora a cidade ela é constituída por esse processo de apropriação extensiva e intensiva do campo, onde a gente tem um processo de periurbanização, onde a gente tem uma espécie de transição entre cidade e campo. Não é mais abrupto. Bom, aqui terminou o espaço da cidade, aqui é o muro e acabou. Não, existe um periurbano também, né? Uma região onde você tem elementos do campo e elementos do urbano, elementos da cidade, elementos do campo, né? Elementos rurais, elementos urbanos, né? Então, podemos observar nesse esquema a explosão e implosão da cidade, a existência de um periurbano, né, e um aumento dos fluxos. Agora, qual que é a especificidade nesse momento de produção industrial? Além de todo esse conjunto anterior que foi discutido, né, desse movimento do campo para a cidade, desse êxodo rural, dessa precarização da moradia, do habitar a cidade, né? Poderíamos incluir aí uma espécie de reificação, né? Uma reificação do habitar a cidade, porque ao partir do momento em que habitar a cidade é consumir a cidade, eu reifico não só o espaço da cidade, a forma da cidade, o habitar da cidade, mas as relações com as pessoas que habitam a cidade. Essa reificação é dada numa espécie de instrumentalização do outro, do fato de que o outro é visto não como pessoa, mas como mercadoria, com possibilidade de me dar maiores lucros, com possibilidade de ganho financeiro, né? Há, inclusive, a questão da propaganda, né? Essa grande quantidade de propaganda leva a um efeito que George Simmel, né? Esse sociólogo aí já no início do século XX, analisava como efeito de blazer, né? Um sentimento blasé em relação aos habitantes da cidade, né, que devido a estar em contato contínuo com tantos estímulos de promoção, de consumo, de relações sociais produtivas, acaba desenvolvendo uma espécie de, vamos dizer, de indiferença em relação ao outro, né? Ou seja, o caráter adensado, o caráter de consumo, gera uma indiferença em relação ao outro. Uma indiferença que só é superada, e que na verdade não se supera, né? Pela instrumentalização do outro, né? As relações sociais se transformam em relações instrumentalizadas e não em relações humanas de entendimento do outro. O outro é coisa, não é humano, né? Então, passando por tudo isso, né? A gente ainda pode caracterizar as questões dos fluxos, porque agora a cidade se torna um espaço onde se finaliza a produção do campo, né? O Brasil é o maior exportador mundial de suco de laranja. Por quê? A laranja é produzida no interior do estado de São Paulo e ela é finalizada, sua produção é finalizada na cidade. Existe um circuito produtivo onde agora a produção do campo necessariamente depende da cidade para a finalização da produção. É uma espécie de dominação que não é só mais no sentido de, e agora os fluxos aumentam ainda muito mais no sentido de consumo, né? A cidade tem agora uma especialização territorial, uma especialização produtiva, inclusive uma especialização produtiva que não é nem para atender o seu entorno imediato, mas que é para entender as demandas do mercado internacional, né? E que enviam, portanto, para o espaço rural todo tipo, né, de mercadoria especializada que o campo não produz. Então, essa dominação no sentido de troca em cidade e campo se torna ainda mais potente, no sentido de aumento de fluxos da cidade para o campo e do campo para a cidade, devido ao aumento da produtividade agrícola, né? Só a gente pensar também o maquinário agrícola, tudo isso que se segue é representativo de uma especialização técnica urbana, né? E também a gente poderia pensar numa espécie de dominação da cidade a partir desse circuito produtivo, ou seja, o fato de que a produção se finaliza na cidade, o fato de que
a mão de obra especializada vem da cidade, é produzida nas universidades de agronomia que estão no espaço urbano, né? Então, o espaço urbano reconstrói essa dominação, potencializa essa dominação a partir da produção, a partir da especialização produtiva, né? E aí teríamos ainda um aumento muito maior dos fluxos da cidade para o campo e do campo para a cidade, né? Com o reforço dessa dominação da cidade sobre o campo, né? Bom, por fim, a gente poderia discutir a cidade virtual, né? Quer dizer, o que que nós esperamos da cidade? Essa já é uma discussão do Henri Lefebvre, né? O que que nós esperamos dessa cidade, né? Essa cidade, como nós queremos construir essa cidade? Ela tem que ser produzida a partir de quais relações? E eu acredito que a cidade virtual, como ideia de futuro, é interessante no sentido de observar os movimentos do urbano. Quer dizer, todo o processo de produção capitalista, de reificação do espaço urbano, de transformação de valor de uso para valor de troca, não é um processo que se dá sem entraves, sem resistências, né? São resistências que impõem outros modos de vida, outras formas de ocupação do espaço. Então, a cidade virtual, talvez o seu maior valor seja não uma idealização do que queremos produzir, porque as idealizações são importantes, né? Como diria Eduardo Galeano, né? A utopia é um horizonte no qual, quanto mais eu me movo em direção a ele, mais distante proporcionalmente ele está em relação a mim, né? Mas ela indica um caminho, né? É o horizonte. Eu vou até o horizonte, chegando lá tem um novo horizonte, mas ele me levou a uma direção. A cidade virtual tem que ter essa capacidade de produzir esse horizonte do que eu quero, do que eu quero produzir de novo. Então, portanto, leva, a partir da utopia, a produção de lutas práticas, a partir de movimentos políticos que devem se constituir em lutas práticas, em lutas efetivas. Então, a gente destaca aí questões como o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Essa ocupação das cidades nas centralidades, no centro histórico de São Paulo, que é abandonado, né? Centro histórico de São Paulo, onde a gente tem propriedades onde a propriedade, o prédio, deve mais imposto do que o próprio valor, né? Que estão ali simplesmente por uma função de especulação imobiliária e que podem ser ocupadas e que são ocupadas a partir desses movimentos, né? Os movimentos de contracultura, né? Ou seja, esses movimentos que trazem à tona e que nos escancaram essa espécie de como a cidade, na verdade, é um espaço de conflito. Né? Que a cidade brasileira, agora entendendo, mas também a cidade no mundo, é um espaço de conflito, dada a relação capitalista de produção, que necessariamente coloca sempre classes em antagonismo. Né? A cidade, ela é, por excelência, um espaço em guerra. É um espaço em guerra, uma guerra que a gente não percebe porque a gente está imerso na ideologia. Né? A gente entende que o assalto ou a criminalidade, de um modo geral, é resultado de uma espécie de, vamos dizer assim, de má índole, de perversão, de maldade, quando na verdade ela é resultado do fato de que a cidade vive em guerra, que os homicídios, os latrocínios e tudo mais está acompanhando um contexto de precarização do habitar a cidade, de habitar, de existir na cidade, né? Porque existir a cidade demanda um consumo que é também um consumo estético, um consumo de si, né? As roupas que eu uso me permitem acessar diferentes espaços, porque a depender do modo como eu me visto, eu não posso acessar determinados espaços. Então, é um espaço de grande hostilidade, de grande conflito, e que demonstram que está em processo uma guerra que é essa guerra dos lugares, vamos trazer assim, né? Desses lugares no interior do urbano, né? Desses lugares pensados como periferia, né? A gente pode pensar, expandir essa noção do Milton Santos e da Raquel Rowling, né? Para pensar uma guerra dos lugares, mas dos lugares da própria cidade, né? Vamos pensar, na verdade, em questão das localizações, né? O Milton Santos falava em localizações, porque o lugar é o mesmo sempre, mas as localizações mudam. Né? Lembram-se lá, né, do espaço e método do Milton Santos, o lugar é sempre o mesmo, a localização muda. E a localização, que se constitui a partir do modo como eu atribuo uma espécie de valor ao lugar, como eu atribuo uma espécie de relação com o lugar, demonstra que as localizações da cidade estão em conflito, estão segregadas. Existe um processo de segregação, um processo de favelização, um processo onde eu posso
acessar determinados lugares somente em função do modo como eu vou consumir esses lugares. Isso daí apresenta uma dialética que nos coloca no horizonte utópico a possibilidade de superação da cidade capitalista. Pessoal, agradeço a atenção de todos aí e até a próxima.